Aqui falando da maravilhosa experiência com o Espírito Santo. Você, amadas, já tiveram experiência com o Espírito Santo? Tenho certeza disso. Eu já tive muitas experiências. E sei que você, como cristão, também já teve muitas experiências. Porque nós vemos na Bíblia que Pedro teve experiência, Jesus teve, Pedro teve, Paulo teve, Esté teve, Débora teve. Então, muitos cristãos na Bíblia tiveram experiências com Deus. E nós, como cristãos, tivemos. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Derrame sobre nós mais unção do Espírito Santo para que possamos cada vez mais obedecê-lo, ter experiência com Ele, sermos santificados em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos ter a oportunidade de falarmos sobre a experiência com o Espírito Santo. A Bíblia atribui nomes e emprega pronomes pessoais para se referir ao Espírito Santo. Um deles é nós. Nós, no início da Bíblia, o Senhor fala que fizemos. Então, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo em Gênesis, né? E nós temos também a revelação da personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, tem as mesmas características do nosso Deus. O nome Espírito Santo aparece mais de 90 vezes na Bíblia. É o seu nome principal, Espírito Santo. Mas ele tem vários nomes que são dados a ele. Jesus, ele citou a experiência com o Espírito Santo. E nós temos aqui a vinda do Espírito Santo. Jesus empregou 4 vezes a designação Consolador. Vamos ver em João 14:16. João 14:16. Jesus, ele falou do Espírito Santo como Consolador. 14:16. A palavra de Deus nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo é o nosso Consolador, ele é o nosso mestre, o nosso guia. Ele está aqui comigo, está com você. Eu estou fazendo essas lives sobre o Espírito Santo. São várias lives que eu vou fazer. Eu tenho estudado sobre o Espírito Santo, eu fico fascinada com a palavra de Deus nos ensinando. E ao descrever o Espírito Santo como outro Consolador, queria que seus discípulos soubessem que ele estava enviando uma pessoa divina. O Espírito Santo é uma pessoa divina, Jesus está nos dizendo. E para tomar seu lugar, para ficar no lugar de Jesus. E ele ficou no lugar de Jesus. Porque Jesus caminhou com seus discípulos todos os anos que passou ensinando eles aqui na terra. E hoje quem caminha conosco é o doce e amado Espírito Santo. João 14:16, como eu li agora, nos fala que ele é o Consolador. E do 15:26, ele diz assim, 15:26, ele nos diz assim: mas quando vier o Consolador já veio. Aqui está na Bíblia, mas ele já veio, já teve o Pentecoste em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu, da parte do Pai, vos hei de enviar. Ele já enviou, já está aqui conosco. Aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, que veio de Deus. O Espírito Santo veio de Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, é indiscutível que o Espírito Santo, sendo Consolador, semelhante a Cristo, tem personalidade divina. Nós compreendemos pela fé que ele é uma pessoa divina. E também foi citado pelo apóstolo Pedro, por Pedro. Todas as declarações bíblicas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 1. Vamos ver aqui? Segundo Pedro, capítulo 1. Vamos achar aqui, já estamos chegando. Segundo, já achamos aqui. É depois de Hebreus. Segundo Pedro, estamos chegando. Tiago, depois de Tiago. Primeira epístola. Segunda epístola de Pedro, né? Ele está nos dizendo, no versículo 1, 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente, versículo 20, de 2 Pedro 1, 20, sabendo primeiramente, nunca foi produzido, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura
é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, nunca. De homem nenhum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Toda essa palavra de Deus foi escrita por 40 homens inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a nossa Bíblia, a Bíblia não veio do homem, veio do Espírito Santo de Deus. E nós, quando falamos da palavra de Deus, como eu estou falando, nós falamos segundo a vontade do Espírito Santo de Deus, que habita em mim e habita em você. E você que está ouvindo esse vídeo, você tem o Espírito Santo. Você tem discernimento e entendimento da palavra segundo o Espírito Santo. E você aprende segundo o Espírito Santo, que é o nosso mestre, é o nosso líder, é o nosso consolador. Ele que está aqui nos ensinando, em nome de Jesus. Então, isso significa que por detrás de tudo quanto está sendo dito, o Espírito Santo, que é o agente da revelação. É o Espírito Santo. Quando eu leio uma palavra, eu tenho uma personalidade assim. Quando eu leio uma palavra, que a palavra me toca, que eu entendo, olha, Jesus está falando comigo, é o Espírito Santo. Ele está me dando, eu tenho um negócio de dar um gritinho quando o Espírito Santo falar comigo. É uma coisa muito natural. E eu digo para minha, o que foi, mãe? O Espírito Santo acabou de falar comigo. Então eu leio, sabe o que é esse gritinho? É emoção de receber o entendimento da palavra. Porque o Espírito Santo de Deus, nós vamos lendo a palavra, cada vez que nós lemos, ele vai nos dando entendimento de porções da palavra de Deus. Ele vai nos dando discernimento espiritual dele para que possamos compreender a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, praticarmos em nossa vida. Porque é o Espírito Santo que nos dá a luz da palavra de Deus. Ele diz assim, ele nos revela ao mesmo tempo que ele é uma pessoa completa. Além disso, ele dá mais evidência da sua personalidade, à medida que se refere à sua atividade em termos pessoais. Ele vai nos ensinando, nos capacitando, porque Deus ele precisa usar todos os escolhidos dele como instrumentos da vontade dele. E para fazer a vontade de Deus, temos que estar cheios do Espírito Santo, com vidas santificadas. Paulo também, isso foi a citação de Pedro. Pedro nos ensinou isso em 2 Pedro. E Paulo ele nos ensina em Romanos capítulo 8, nós já estamos indo para lá, Paulo usa a expressão o mesmo para referir-se ao Espírito. Romanos capítulo 8, já estamos indo para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, já estamos chegando. Estamos no 4, chegamos no 8 já. Romanos capítulo 8, 16. Diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele testifica com o meu Espírito, com o seu Espírito, que somos filhos de Deus, que verdadeiramente nós somos de Deus. Ele testifica isso. E também ainda nos diz aqui no versículo 26, ele diz assim, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é Deus, ele sabe do que eu preciso, do que você precisa. Quando nós oramos, ele opera em nossas vidas com gemidos inexprimíveis. Ele opera na minha vida, na sua vida. Nós estamos orando pelas pessoas que queremos, em nome que o Senhor, que o Senhor nos envia, porque na vontade, nada é na nossa vontade, é na vontade do Pai, que o Pai nos envia, e nós vamos orando pelas pessoas. Ainda agora eu estava dizendo, eu posso cortar as pessoas das mídias, mas não corto da oração do meu dia a dia, porque eu oro por todas as pessoas do planeta Terra, em nome de Jesus Cristo. Então, a evidência, assim, a característica de personalidade que nos possibilita ter esse relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Ele guia a nossa mente, ele é comandante da nossa mente. Vamos ver aqui, 8.1, vamos ver, Romanos 8.1. O livro de Romanos fala muito do Espírito Santo. Romanos 8.1 diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você está andando com o Espírito Santo, segundo o Espírito Santo, então você não vai voltar nunca mais para cá. Porque o cristão que volta a fazer as coisas da carne são aqueles que não buscam mais unção do Espírito Santo. Se você tem unção do Espírito Santo, você não volta para a carne.
Agora você tem que saber que tem que estar no altar do Senhor, vigiando, orando, lendo a palavra, buscando praticar na sua vida. Porque nós somos tentados. A carne é uma luta entre a carne e o espírito. Para que possamos voltar para cá. Não, eu não vou fazer mais isso em nome de Jesus. Vai, ora, clama, bota louvor e se afirma no Espírito Santo. Ele produz vida no cristão. Romanos 8, versículo 10. Ele produz vida. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Você tem que viver na presença do Espírito Santo. Ele diz assim no 11, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habitar em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Sim, então pronto, vamos viver na presença de Deus, no altar do Senhor, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo permanece em nós quando nós temos vida santificada, buscamos ter vida santificada. Ele torna real o nosso relacionamento com o Pai e com Cristo. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Vamos ver o 8,14. O 8,14 diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então é isso, Romanos capítulo 8, leia, seja fortalecido pelo Espírito Santo de Deus e tenha esse relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo deseja ter um relacionamento concreto com você, íntimo, profundo com você. Mais do que ter uma experiência de poder espiritual, busque uma comunhão íntima com o Espírito Santo, com o nosso Consolador. Tem que estar na presença, buscando. Espírito Santo, me ajuda a viver na tua presença. Ele vê que o Espírito Santo, ele diz que ele nos afasta do pecado. Ele nos convence do juízo, da justiça, em nome de Jesus. Nos convence, ele nos afasta do pecado, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, em nome de Jesus. Receba a sua bênção, sua vitória. Seja abençoado, vitorioso, com Jesus Cristo e o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Que o amor, a graça, a misericórdia do Pai estejam presentes sobre mim e sobre você. Em nome de Jesus. Feliz férias para você e para a sua família. Que Deus abençoe você, a sua família, a nossa nação. Em nome de Jesus.